Queridos e amados irmãos do YouTube, hoje nós vamos ouvir o pastor Jimmer Swaggart ensinando um dos seus estudos, que é o estudo que fala sobre as profecias bíblicas. Amém? Então nós vamos para o início do culto. Estudo na palavra, eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, Lauren Lawson e o Jim Woosley, e estamos muito contentes e felizes de poder estar com você, e eu quero dizer de coração, você é a razão por estarmos aqui. Espero que você estude conosco, e estamos estudando algo que eu acredito que é de um interesse imenso, profecia bíblica em relação ao fim dos tempos. Comecei a ler aqui Daniel capítulo 7 em relação ao trono de Deus, Esses estudos sobre as profecias dos últimos tempos, ele está comentando sobre o livro de Daniel. É muito difícil hoje você ver um estudo desse hoje na nossa mídia, tanto secular como a nossa mídia evangélica, as rádios evangélicas, as emissoras evangélicas que nós temos em nosso país. A maioria delas há uma mistura das coisas do mundo e com as coisas de Deus. Então, nesse estudo, o pastor Jimmer Swaggart, ele fala sobre as profecias dos últimos tempos. Vamos lá. Versículo 7, 8 e por aí vai. E o João deu uma descrição mais detalhada no 4º capítulo de Apocalipse. Então, achei interessante ler sem ficar falando muito desse capítulo. E vamos começar mais uma vez no versículo 5. Lemos já no programa passado, mas tem uma declaração aqui que é meio confusa para muita gente, eu acho. Pode ir. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Seja o que tudo isso for, é constante. Vocês não acham que as vozes têm a ver com os louvores de Deus? Seja o que isso for? Não sabemos. Eu sempre associei com isso, sim. Certo. Constante louvor. Isso, certo. Pode continuar. E diante do trono, 7 lâmpadas de fogo ardiam, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Representa a totalidade e a universalidade do Espírito Santo. O número 7 é o número de Deus, que denota a perfeição. O número do homem é o 6. Ele nunca chega ao 7. 6. O número de Deus é o 7. Agora, nós podemos até aproveitar os atributos da perfeição de Deus, mas somente quando estamos em Cristo e caminhamos segundo a ordem dele e com ele. Muito bem, pode continuar, não sei que você tenha mais para dizer sobre o 5º versículo. Bem, no programa passado nós falamos a respeito do Espírito Santo, e é melhor repetir isso aqui. Quando diz que os 7 Espíritos de Deus, isso é tirado de Isaías capítulo 11, versículo 2. Na verdade, não quer dizer que existem 7 Espíritos Santos, não existem. Só quer dizer que existem 7 atributos de Deus. O Espírito Santo é Deus. O interessante é que é muito difícil você encontrar alguém que tenha um chamado como esse chamado que o Jimmer Swaggart teve. Ele foi chamado para ser evangelista, músico, pregador da palavra de Deus, um grande estudioso do grego, do hebraico, do aramaico. Se você for analisar a Bíblia de estudo do expositor, do pastor Jimmer Swaggart, tenho 2 ali, como que ela foi escrita em comentários. Então aqui você está vendo um estudo que você vai aprender muito com ele. Um estudo que você vai aprender coisas novas, mesmo o pastor Jimmy tendo ensinado essas matérias aqui sobre as profecias dos últimos tempos, dos últimos dias, há uns 5, 7 ou 10 anos atrás. E é muito importante, porque hoje estamos numa escassez tremenda de pessoas que possam nos ensinar a palavra de Deus. E esse chamado, ele é um chamado específico de Deus para pessoas específicas, escolhida diretamente por Deus. Aleluia.
é claro, mas 7 atributos que ele tem. E é até bom, será que você pode chegar nessa parte, Isaías 11? Ainda estou aqui. 2. Isaías 11, Lê 2. para mim, por favor. Existem 7 complementos ali. E repousará sobre ele 1, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria 2, e de entendimento, 3, o Espírito de conselho 4, e de poder, 5, o Espírito de conhecimento 6, e de temor do Senhor. 7. Se você notar, 3 desses estão em meio que uma dupla. Eles estão juntos. E lê mais uma vez aí para você ver. O Espírito de sabedoria e de entendimento. Aí, diz que eu estou falando. Sim. Os dois em uma dupla. E os outros, lê aí. E de poder. Mesmo jeito. Conhecimento e o temor do Senhor. Aí, a mesma coisa. Sim. Em outras palavras, está dizendo que não há um conhecimento que vale alguma coisa, vamos dizer assim, fora do temor do Senhor. Certo. E o provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É verdade, certo. Então, começa lá. Muito bem, pode ler o versículo 6 aí. Eu gostaria de dizer algo novamente. Isto indica que o Espírito Santo é perfeito como uma pessoa, ele tem tudo o que nós precisamos. E quando falamos da sua perfeição, os 7 Espíritos de Deus, estamos dizendo que o Espírito Santo, isso mostra o seu poder, e ele é Deus, e ele é deidade, ele não é uma vontadezinha assim, ele é poderoso e é perfeito em tudo que ele faz e toda a sua intenção. Olha, eu, quando ouvi sobre o Espírito Santo pela primeira vez, tinha 8 anos de idade. E eu sei que o pregador já tinha mencionado isso na igreja, porque eu não perdi um culto, mas eu não me lembrava assim, né? E era meio estranho a forma como foi me apresentado. Eu até já comentei com os irmãos aqui que foi a primeira vez que o pastor Jimmy ouviu falar do Espírito Santo, sim, e foi na feira de cinema. E ele estava lá para assistir um filme. Quando a voz falou com ele, olha, não entre aí, eu quero que você seja um dos vasos da minha obra missionária pelo mundo. Ele era um garoto de 8 anos. Talvez ele não estava entendendo o que Deus estava falando com ele. Mas naquele momento ele ouviu a voz do Espírito Santo. Ele não entrou naquele cinema. Eu não tenho nada contra essas pessoas que vão em cinema, mas durante o ministério dele, o evangelista Jimmy Swaggart, quase durante a sua vida toda de pregador, ele sempre combateu o cristão ir ao cinema, viver à base das coisas do mundo. Olha, nós temos que entender que nós somos diferentes. Eu não digo diferente em forma humana, que nós somos robôs autômatos, não. Somos diferentes, chamados para algo diferente. E o Cristo que nós pregamos, o céu aonde nós vamos, a nova vida que nós vamos viver muito em breve. Nós já estamos vivendo um pouco dela aqui, mas é incomparável com aquela que nós vamos viver lá na glória com Jesus. Então nós precisamos entender que vale a pena a gente negar algumas coisas aqui, vale a pena a gente rejeitar os prazeres que Satanás nos oferece. Vale a pena. Então você vê um menino de 8 anos recebendo o Espírito Santo, porque no domingo ele foi à igreja e lá ele foi batizado no Espírito Santo. É muito importante o que o Jimmy está falando aqui. Mas foi bem cedo um dia, eu não estava na escola, era em um mês de férias, e eu estava na sala da nossa casa, e eu lembro que, aliás, eu entrei na sala e minha mãe e meu pai estavam discutindo sobre a minha avó, a mãe do meu pai. Ela tinha acabado de ser batizada com o Espírito Santo em uma conferência, eu acho que ficava umas 100 milhas de distância de onde morávamos, e estavam discutindo a respeito dela, não em um tom positivo. Meu pai estava chateado com ela porque eu me lembro das palavras dele, minha mãe enlouqueceu com religião. E eu lembro que a minha mãe falava assim, toda vez que você chega perto dela, porque todos nós íamos para a mesma igreja, mas não entendíamos muito sobre o Espírito Santo, para ser sincero, não entendíamos nada. Mas aí,
a minha mãe falou, assim, nós queremos conversar de Deus, mas ela só fala de Deus, velho. E isso aconteceu e tal, de alguma forma ou de outra, isso não veio sobre mim de uma forma negativa. Eu considerei aquilo algo positivo. Eu não disse nada, só fiquei escutando aquilo ali. Aí eu levantei, peguei minha bicicleta e saí pedalando rápido para casa da minha avó. Entrei ali e eu disse, Nani, era o nome que eu chamava ela, Nani. E eu disse, a minha mãe e meu pai disseram que você tem algo que faz você falar engraçado. E eu quero saber o que é isso. E eu nunca vou esquecer. Ela deu risada e falou, deixa eu fazer um chá aqui. Ela gostava de beber chá. E eu vou te contar, Jimmy. Aí eu sentei no chão, ela fez o chazinho dela e acho que nunca nem bebeu. Assentou-se ali e começou a me dizer como o Senhor a batizou com o Espírito Santo. Foi a primeira vez que escutei falar do Espírito Santo de Deus. Quando ela chegou na parte que ela estava contando a respeito do incidente, que ela foi cheia do Espírito, o poder de Deus veio sobre ela, ela levantou as mãos, começou a orar em línguas. E eu comecei a arrepiar os cabelos do meu braço. E pela primeira vez na minha vida, agora, fazia algumas semanas que eu estava salvo. Mas eu nunca tinha sentido o poder de Deus. E eu senti o poder de Deus naquela manhã. Aleluia. E eu não fiz nada, eu não disse nada, mas olha, eu senti. Então voltei naquela tarde e falei para ela, faz a mesma coisa, vó. Me conta essa história de novo. E aí eu me assentei no chão, ela se assentou na mesma cadeira e contou. Eu acho que eu voltei várias semanas, todos os dias, às vezes 3 vezes. Você está vendo a sede que o pastor Jimmer Swaggart tinha pelo poder do Espírito Santo? A avó dele foi batizada no Espírito Santo e 3 vezes ele retorna à casa dela. Olha, isso aqui é inédito. É inédito. E você ouvindo o pastor Jimmer Swaggart contando sobre a avó dele, como que ela foi batizada no Espírito Santo. E isso é tremendo. E hoje, as igrejas, hoje em geral, elas entendem muito pouco sobre o Espírito Santo. Muito pouco. As escolas dominicais, até mesmo as nossas, da Assembleia de Deus, as suas revistas falam muito pouco sobre o Espírito Santo, porque aqueles grandes do passado da Assembleia de Deus brasileira, eles já estão com o Senhor. E os que estão idosos, parece que eles foram encostados pelo ministério, pela convenção ou pela editora, sei lá o que fizeram com eles. Mas eu posso ver a escassez sobre esse assunto. Pregadores também pregam muito pouco sobre o Espírito Santo e eu não culpo eles, porque se eles pregam pouco sobre o Espírito Santo, é porque eles entendem pouco do Espírito Santo. Porque quando você domina um assunto, quando você estuda um certo assunto, uma matéria própria, como o Espírito Santo, você vai aprendendo cada dia mais sobre esta pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade de Deus, o Espírito Santo. É por isso que o pregador, ele chega no púlpito e ele não prega sobre o Espírito Santo, porque ele entende muito pouco do Espírito Santo. E este tem sido o problema de muitos pregadores, e é muito importante você pregar sobre o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a igreja não anda, a igreja não movimenta, a igreja ela não sobrevive. Tem que ter o Espírito Santo na veia do pregador. Uma das frases que o pastor Jimmer Swaggart sempre citava era: estou cansado de ouvir pregadores mortos, pregando sermões mortos, a uma igreja morta. Esta frase é do pastor Jimmy. Cansado de ouvir pregadores mortos, pregadores sem vida, que estão pregando uma mensagem vazia, sem vida, para um rebanho que está morrendo. Vamos continuar. Por dia. Me conta, Nani, como o Senhor te encheu com o Espírito Santo. E ela me contava de novo, tinha muita paciência comigo, e quase todas as vezes ela começava a orar em línguas quando chegava na parte onde ela era cheia,
e eu sentia o poder de Deus. E é por isso que eu queria escutar mais uma vez a história. E é claro que depois de algumas semanas eu fui batizado com o Espírito Santo e aconteceu algo estranho, que mais ou menos por 2 semanas eu não falava. Todas as vezes que eu abria a minha boca, começava a orar em línguas. Então, a minha mãe, eu falava um pouco de inglês, mas a minha mãe, ela me mandou para o correio para comprar um selo. Naquela época custava 3 centavos. Os tempos mudaram, né? E eu lembro de colocar 5 centavos assim no balcão, e o homem de trás do balcão olhou para mim e falou assim: "O que você quer, meu filho?" Eu abri a minha boca para falar para ele que queria um selo de 3 centavos e comecei a orar em línguas. Fiquei com medo e parei. Ele olhou para mim e falou: "O que foi?" E aí eu tentei de novo, comecei a orar em línguas. E eu fiquei com medo, peguei 5 centavos e saí correndo. Cheguei em casa, minha mãe perguntou: "Cadê o selo?" E na época comecei a falar inglês com ela, e eu falei: "Não comprei." E ela falou: "Por que não?" E eu não lembro o que eu falei para ela, não tenho a menor ideia, mas Olha, eu vou continuar amanhã essa transmissão do pastor Gilbert Suega, muito interessante. A mãe o pede para que ele vá ao correio para comprar selos, 3 centavos. E ele começa a falar em línguas, cheio do poder de Deus. E quando ele retorna com dinheiro e a mãe pergunta: "Cadê o selo?" E ele tentou explicar para a mãe dele: "Olha, eu não comprei. Porque na hora que eu fui comprar, eu fui cheio do Espírito Santo." Amados, quem recebe o Espírito Santo, ele fica cheio desse poder. Entenda isso. Se inscreva em meu canal. Nos ajude a levar a palavra. Amém? Até a próxima, então. A segunda parte desse estudo aqui, de Isaías. Amém? Que Deus abençoe vocês. aquilo foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Então começamos a ir à reunião de orações. Nós íamos todos os dias, quando eu estava indo para a escola, na casa da minha avó. E sabe, meus primos foram batizados com o Espírito Santo durante aquela época. O D.R. como você conhece, o Jerry Lewis também foi cheio do Espírito, o Mickey Gillis também foi cheio do Espírito, o Jerry e o Mickey não estão vivendo para Deus e o Dave está assim. Mas tivemos umas 3 reuniões de orações ali todos os dias na casa da minha